Então, gente, eu vou mostrar agora para vocês um material para a gente retomar algumas das coisas que nós discutimos ao longo da aula. Lembrando que o tema da nossa aula de hoje é a dinâmica da vida psíquica. Pensando como para a psicanálise, esse momento em que o nenê sente uma porção de coisas e busca lidar com essas coisas, é um momento inaugural do psiquismo, né? A relação entre a fome como necessidade e a satisfação dessa necessidade da fome vai gerar toda uma dinâmica de prazeres, pulsões, fantasias e assim por diante. Para falar desse momento inaugural, que é o da vivência de satisfação, eu trouxe um autor que chama Benilton Bezerra Júnior, neste livro em que ele comenta uma obra do Freud que chama Projeto para a Psicologia Científica. Essa obra do Freud é anterior à proposição da psicanálise, mas ele está começando ideias que serão fundamentais para a psicanálise também. Então, Freud fala sobre essas condições inaugurais do psiquismo em uma obra que pode ser considerada inaugural também. E o Benilton Bezerra Júnior, ele vai comentar, então, esse momento em que, ao sentir fome, a reação que o bebê tem é gritar, agitar e chorar, que é a reação do bebê como organismo. Então, eu vou ler para vocês. Os gritos, a agitação e o choro do bebê são percebidos pelo cuidador como uma demanda. O que era apenas um organismo reagindo a estímulos passa a ser visto como um sujeito em busca de comunicação. Então, lá no começo da vida psíquica, a gente tem esse movimento do organismo ao ser que se comunica. E isso é muito importante para a gente pensar a subjetividade humana, pensar o lugar da linguagem, pensar o lugar da comunicação. O outro decifra, nomeia e atende à necessidade que ele acolhe como uma demanda. Tanto que é muito comum, quem já cuidou de bebês pequenininhos e pequenininhas vai provavelmente se identificar. O bebê chora, a gente fica, você tá com fominha? Você tá com sede? É o dentinho que tá doendo? Tá com dor de barriga? Nós vamos, apesar do bebê não falar, existe essa busca por nomear o que está gerando desconforto, incômodo, desprazer, tensão. Não é apenas perceber o organismo e responder. Existe toda essa busca por entender, por decifrar, por nomear. E essa questão da nomeação vai inserindo o organismo, vai se tornando um serzinho. É a questão da nomeação que nos torna seres humanos com a subjetividade. O que era apenas descarga de tensão pela via motora ganha sentido e é introduzido como uma mensagem no universo simbólico instanciado pela presença de outros humanos ao seu redor. Então, é ali naquele choro que a linguagem vai adquirindo o seu tão importante papel. Desse modo, à função primária de descarga se acrescenta outra, secundária, de comunicar um estado de necessidade e um apelo. Já não é só um organismo que descarrega tensões, mas é um bebê humano que passa a ser inserido na comunicação. A experiência de agonia e vazio causado pela fome é transformada em experiência de plenitude e satisfação pela provisão adequada que ela recebe do ambiente na oferta do leite materno. Ok? Então, a fome é satisfeita. E com isso, vários outros processos estão acontecendo.
O atendimento à necessidade por meio do objeto oferecido pelo outro produz a inscrição de um traço minésico, uma imagem minêmica. Então, aqui começa bem rudimentar a memória, né? Um traço ali vai ser inscrito do objeto que propiciou a satisfação. O seio, a mamadeira ou algo que funciona como representação parcial da figura que cuida. Então, a mãe ou a pessoa que está cuidando vai começar esse registro, um registro daquela partezinha relacionada à satisfação. Pode ser o seio, pode ser a mamadeira, pode ser um outro objeto. Daí por diante, cada vez que se repetir o estado de tensão, haverá um impulso psíquico para ocupar as imagens minêmicas, as representações. Se da primeira vez que sentiu fome, teve essa satisfação pelo seio, por exemplo, a próxima vez que sentir fome vai ser inscrito esse traço, vai ser um impulso psíquico para investir esse traço que ficou o registro da experiência de satisfação, do objeto que propiciou a vivência de satisfação original. As mesmas trilhas para alcançar o mesmo objeto que antes resultou na eliminação da fonte de desprazer. Freud está aqui pensando, então, em trilhas que vão sendo criadas no nosso psiquismo. Tudo ocorre como na percepção original. Mas se o objeto real não estiver presente, a fonte de desprazer não é eliminada. Não acontece a satisfação esperada, a tensão permanece. Então, esse mecanismo de investir psiquicamente o traço, ele é importante, mas ele não é suficiente para a sobrevivência. Ele não é suficiente para a satisfação da necessidade da fome. Mas como se explica a emergência do desejo nos humanos, já que o circuito privação, tensão, oferecimento do objeto, satisfação, também pode ser suposto em qualquer mamífero, né? Esse circuito de sentir fome, reagir, ter o objeto da fome, satisfazer, tem em outros animais. Aí o Benilton Bezerra Júnior diz, aqui entra o papel crucial da linguagem e da ordem simbólica na inauguração do psiquismo humano. Né? Essa aula sobre a dinâmica da vida psíquica, ela fortalece, ela reforça muito a noção de prazer, mas também a importância da outra pessoa, da dependência da pessoa que cuida, de sermos fundamentalmente dependentes da linguagem e da comunicação. Então, pensar a vivência de satisfação é pensar esses elementos. A importância do prazer, a importância das outras pessoas para que a sobrevivência aconteça e para que a subjetividade se forme, e a importância da comunicação e da linguagem. Esses são pontos para a gente guardar dessa nossa aula de hoje, que nós vamos voltar em outros momentos das nossas outras aulas.